Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal O Norte da Carta e também Bruxa Curiosa. Já falo para você deixar aquele super like, aquele seu coraçãozinho, se gosta aí do conteúdo, qual é o conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal, pode colocar. E eu vou trazer um conteúdo bem importante, né, sobre o que está acontecendo aí no mundo. E o oráculo, ele é isso também, ele também ele pode nos ajudar a entender o que está acontecendo com o mundo. Então aqui o nosso canal, ele é diverso, né? Ele tem todos os temas aqui, então desde fazenda, de futebol, mas também a gente coloca conteúdos da nossa realidade, né? Do que está acontecendo, então pra gente informação também, né? Então vamos ver aqui o que o oráculo ele fala de tudo isso. Então eu já falo para você deixar o seu like e também que a gente possa emanar energias positivas aí para o mundo. Então eu sou professora, sou pedagoga e eu falei isso. A minha coordenadora perguntou o que me motivou a ser professora, o que me motiva. E o que eu coloquei é que eu quero aprender a ser humana. E eu quero muito ensinar, né? Aprender junto com os meus alunos ser humano, né? Porque é o que está faltando. As pessoas estão desumanas, as pessoas estão desrespeitosas uma com a outra. Então, vamos lá, vamos saber aqui. Essa é falei um pouquinho, né? Então vamos emanar aí energias positivas e vamos ver o que o oráculo fala desse assunto, né? Grandioso, que na verdade todo mundo precisa estar atento à realidade, né? Saber o que acontece ao seu redor, ao mundo. Então vamos lá. Vamos ver aqui, vou trazer o Keeper e o baralho cigano. Keeper e baralho cigano. Não vou utilizar hoje o tarô. Então vamos lá, gente. Preparei algumas perguntas aqui, né? O Trump, ele na verdade está ameaçando, né, a Colômbia, então eu fiz algumas perguntas aqui para o oráculo, vamos ver o que o oráculo vai falar. Então vamos dar início, que nesse momento eu possa entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento, que a bruxa que habita em mim se conecta com a bruxa que habita em você. Abençoado seja, abençoada seja. Vamos lá. Vamos embaralhar aqui. Vamos ver. Gente, a primeira pergunta é o seguinte. Vamos lá. Oráculo, as cartas confirmam uma intervenção militar real dos Estados Unidos contra a Colômbia ou as falas de Trump são apenas pressão psicológica contra o governo de Gustavo Petro? Vamos ver. As cartas confirmam uma intervenção militar real dos Estados Unidos contra a Colômbia ou as falas de Trump são apenas pressão psicológica contra o governo de Gustavo Petro? Vamos lá. Primeira carta, lírios. Segunda carta, mulher. Terceira carta, montanha. Agora eu vou tirar 3 cartas do Keeper. As cartas confirmam uma intervenção militar real dos Estados Unidos contra a Colômbia ou as falas de Trump são apenas pressão psicológica
Opa, virou uma aqui. Olha só, garota rica. Quando vira, eu aceito. As cartas confirmam uma intervenção militar real dos Estados Unidos contra a Colômbia, ou as falas de Trump são apenas pressão psicológica contra o governo de Gustavo Petro. Segunda carta, garoto rico. Terceira carta, o casamento. Bora, minha gente. Essa é uma tiragem aqui muito forte e interessante aqui no baralho cigano, né? Essas cartas, elas trazem uma resposta clara aqui, né? As cartas aqui indicam que, embora existe uma agressividade, né, verbal, o foco de Trump aqui tá mais no controle e na negociação forçada do que em bombas e soldados, né? Imediatamente aqui. A gente tem o lírio, tá? A gente tem o lírio, a mulher aqui. Então, os lírios, ele traz uma energia de maturidade, mas também de uma certa frieza, né? Ou um distanciamento. A mulher aqui, ela pode representar a diplomacia, tá? Ou também uma figura que tá tentando manter a calma sob pressão. Então, aqui pode indicar, né, uma tentativa de manter as aparências. E aqui, a montanha, né, essa carta aqui, ela representa um bloqueio gigante, né, um grande obstáculo. E na política, a montanha raramente significa ataque rápido, né? Ela significa congelamento. Então, sugere aqui a relação entre os Estados Unidos e a Colômbia, ela pode ficar travada, né? Então, é muito difícil, mas não necessariamente que o exército vai atravessar a fronteira agora, tá? Agora aqui com Keeper, a gente tem a garota rica, né? Aqui. E mais o garoto rico. No contexto político, aqui, essas cartas, elas falam de novos acordos financeiros, tá? Ou uma disputa, pode ser uma disputa de ego entre filhos de elites, tá? Então mostra aqui que Trump, o garoto rico, né, vê a Colômbia como como algo que ele pode comprar ou dominar pelo dinheiro e por novos termos. E logo a gente tem a carta do casamento. Então, aqui essa carta, no final, ela é a chave, né? Então, aqui é como se fosse até o anel, né, do baralho cigano. Eles têm uma semelhança aqui. Então, o anel simboliza as alianças dos acordos, tá?
Então, aqui por essas cartas, elas não confirmam uma invasão militar imediata, tá? Elas podem mostrar que a fala aqui de Trump é uma pressão, sim, psicológica e econômica extrema, né? Tanto que a montanha diz que ele vai colocar obstáculos terríveis para o governo Petro, como sanções e isolamentos, mas o casamento, né, aqui, e as cartas de riqueza, ela indica que o objetivo final de Trump é forçar a Colômbia a aceitar um novo acordo ou um contrato que seja totalmente favorável para os Estados Unidos, tá? Então, ele quer casar a Colômbia aos interesses dele pelo cansaço, pela pressão, né? Não pela guerra aberta, vamos dizer assim. Bora, vamos para a segunda pergunta, que é o seguinte. Oráculo, você vê a aplicação de sanções econômicas severas ou um bloqueio comercial dos Estados Unidos contra a Colômbia ainda esse ano? Você vê a aplicação de sanções econômicas severas ou bloqueio comercial dos Estados Unidos contra a Colômbia ainda esse ano? Vamos ver. Primeira carta, a torre. Segunda carta, cão. Terceira carta, nuvem. Vamos ver o Keeper. Oráculo, você vê a aplicação de sanções econômicas severas ou um bloqueio comercial dos Estados Unidos contra a Colômbia ainda esse ano? Vamos ver. Militar. Presente. Casamento. De novo. Então, vamos lá, minha gente. É o seguinte. Nós temos aqui a torre, né? Mais o cachorro e a nuvem, tá? Aqui a torre indica que o governo, né? As instituições e o isolamento, que quer dizer, que é a instituição, que é o isolamento, né? E o cachorro aqui já sugere que havia uma fidelidade, uma parceria histórica, né? Estados Unidos, Colômbia, sempre foram aliados, mas as nuvens aqui, né? Mostra que essa amizade azedou, como diz o meu filho, deu chabu. Então, o clima aqui é total falta de clareza e de confusão, né? Não tem clareza, é falta de clareza, na verdade, de confusão ali nas relações diplomáticas, né? E
As sanções, na verdade, ela vem para isolar a Colômbia, né? E a gente tem aqui o militar, que é uma carta impactante aqui. Então, ela vem confirmando, né, que as sanções têm um caráter de intervenção oficial, tá? Não é apenas taxa, é um controle rígido e quase uma lei marcial, né, aplicada aí na economia. Isso aqui combina com as falas recentes, né, de Trump aí, de que a Colômbia é um país doente, né? É isso. E logo a gente também tem o presente, né? O presente e o casamento aqui. Então, aqui não é algo bom, é um fato dado, né? A situação que está sendo entregue agora, né? Então, o casamento confirma que vai haver novos decretos, contratos obrigatórios, né? Então, aqui o oráculo, ele vê as sanções severas, né? As cartas aqui indicam que os Estados Unidos usarão aí o pretexto do combate ao narcótico, do narcotráfico, narcótico, representado aqui pela carta do militar. Então, para impor um bloqueio que sufoca, né, as instituições colombianas aqui, que vem representando a torre, né? É isso aqui. É isso, minha gente. Então, aqui essa carta, ela fala, né, detalhadamente, mostra aí essa situação econômica dos Estados Unidos aqui. Mostra aí as sanções, né, não apenas as possibilidades. Então, ela já está em um movimento e tem um braço militar, né, ou ali autoritário, né, muito forte aqui. É isso, minha gente. Vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte: a insistência de Trump em anexar a Groenlândia vai causar um rompimento definitivo com a Dinamarca e levar o colapso da OTAN? A insistência de Trump em anexar a Groenlândia vai causar um rompimento. Opa! Ó, virou e eu aceito, tá? Lua e mulher. Um rompimento definitivo com a Dinamarca e levar ao colapso da OTAN. Carta da âncora. Vamos ver com o Keeper. A insistência de Trump em anexar a Groenlândia, a Groenlândia, que comecei a falar aqui agora. A Groenlândia vai causar um rompimento definitivo com a Dinamarca e levar ao colapso. Agora caiu. Carta da criança. Prisão. Definitivo com a Dinamarca e levar ao colapso da OTAN. Vamos ver. Reuniões. Carta da reunião. Vamos lá. Peraí, gente.
Aqui eu não tô conseguindo um ângulo. Bora, minha gente, vamos lá. Aqui já falo, né? As cartas, elas mostram que, embora a situação ela seja grave, há algo aqui preso, né? Algo congelado, que impede aí o colapso total agora, né? Porque nós temos a lua e a mulher aqui, ó. A lua e a mulher. Então, a lua, ela fala das coisas que não são claras, né? Ela fala de ilusões, de uma forte carga emocional, né? E ao lado aqui da mulher, que pode até representar a primeira-ministra da Dinamarca, né? Não lembro o nome dela, mas pode representar. Eu tinha lido, eu não sei falar o nome dela, Match. Ai, gente, sobrenome eu não sei, me perdoa, mas eu tinha lido alguma coisa. Então mostra aqui que ela tá aí sobre essa pressão psicológica imensa, né? Lidando aí com muitas incertezas. A âncora aqui sugere que, apesar da tempestade, a Dinamarca vai tentar se manter firme e não ceder, né? Então a união deles aqui ainda está ancorada, né? Mas ali em águas muito turvas, né? E logo nós temos a carta da criança, né? Com o Keeper aqui, que representa um novo desejo, né? Um novo desejo de Trump, né? Mas a prisão aqui é uma carta forte, né? Aqui, ó. A prisão aqui, ela é uma carta forte. Ela indica que as intenções dele estão bloqueadas por leis burocráticas, né? E tratados aí. Então, ele quer agir, mas ele tá preso, né? As regras internacionais. Então, assim, não pode fazer muita coisa ali, o que ele queria tanto, né? Então, a reunião aqui mostra que vai haver muitas conferências, encontros, né, de emergência na OTAN para tentar conter esse impulso, né? Então, aqui não haverá um colapso imediato, né, da OTAN, mas sim uma prisão diplomática. Então, as cartas indicam que Trump ele vai continuar insistindo, né? A criança aqui, mas as leis, né? A resistência da Dinamarca, né? Vai travar esse processo aqui, tá? Então, a OTAN, ela entra em um estado de suspensão, ela não acaba, mas para de funcionar como deveria, né? Porque a confiança ela foi quebrada, né? Então há um rompimento, tem um rompimento aqui emocional, né? E de confiança aqui, como tem a lua. Mas institucionalmente eles vão continuar tentando, né, se segurar aqui. É isso, minha gente. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui de tudo que eu falei. O que o tarô fala, o tarô não, o oráculo fala mais pra gente encerrar.
E aí, gostou da leitura? Fala pra mim como foi, se você gostou, se você quer mais assuntos sobre esse. Aqui a gente pode falar sobre tudo. Ó, caminhos. E eu gosto de falar do caminhos, que o caminhos ele não é só aberto, né? Muita gente fala assim, o caminho tá aberto. Tá aberto para quê? O caminho, quando a gente entra aí num caminho, a gente olha a imensidão dele e escolhas, né? Vamos lá. Navio. Foice. E aqui, gente, é bem que eu falei, né? Sobre o caminho, que na verdade eu chamo o caminho aqui de encruzilhada, né? Então, o caminho ele pode até estar aberto, mas ele exige uma escolha urgente. Então, aqui o mundo, né? Até os líderes todos citados, eles chegaram aqui num ponto onde não dá mais para ficar em cima do muro. Então é um momento de decisão. E aqui o navio, ele indica essa mudança, né? Essa mudança ela vem de fora, né? Que é um movimento lento, mas imparável. Ele representa aqui grandes navegações, né? É o comércio, tem tudo a ver aí com os Estados Unidos, né? Chegando à Colômbia e a Groenlândia. Então é uma transição de poder que já começou a navegar, né? Mas a gente tem a foice aqui, né? Então a foice, ela na verdade, ela define o tom final, né? Então a foice ela vem para cortar, ela vai indicar que esse resultado dessas escolhas terá um rompimento abrupto, né? Então algo que existia até 2025 não existirá mais em 2026. Então, de uma certa forma aqui, as cartas elas mostram que a geopolítica, né, mundial, ela tá numa rota de colisão, né? O caminho aqui é o navio e o navio ele vai dizendo, né, que o processo de mudança já partiu. E a foice vem avisando aí, né, que para um novo mundo ali de Trump nascer, parcerias antigas serão cortadas, né? Então vai ser algo que vai cortar e vai ser algo como que é? Impiedoso, vamos dizer assim. É isso, gente. Fala pra mim como que foi a leitura, se você gostou. Aqui acredito que também é uma aula, né? Não deixa de ser uma aula onde a gente. O oráculo ele é maravilhoso, que ele vai sinalizando tudo. Então, até o próximo vídeo.